Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a análise ao Futebol Clube do Porto, que ontem à noite visitou a cidade de Guimarães e venceu no próprio estádio do Vitória o encontro por 2-0. É um Futebol Clube do Porto que estava à condição a 4 pontos do líder, e a equipa de Nuno Espírito Santo ontem, através desta vitória por 2-0, reduz a margem para 1 ponto e continua na pressão sobre os seus objetivos para esta temporada, o título da Liga NOS, e parece-me que o Futebol Clube do Porto está mais motivado, é uma equipa saudável com e sem bola, e claramente os comportamentos e princípios de jogo do modelo de Nuno Espírito Santo cada vez mais estão presentes no entrosamento dos seus atletas. A equipa do Nuno Espírito Santo começou com Casilhas na baliza, lado direito Maxi, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano. Danilo atuou como pivô defensivo na sua zona mais natural, à frente uma linha de 3 com André no corredor central, Herrera no corredor mais à direita, Brahimi à esquerda e na frente Soares e André Silva. Foi um regresso de Soares à cidade de berço, que ainda por cima conseguiu marcar um golo para o Futebol Clube do Porto, não festejando, mostrando um grande respeito por aquela afición que é os adeptos fervorosos da cidade de Guimarães. E o Porto leva 3 pontos muito importantes para o Dragão num estádio extremamente difícil. Eu falo primeiro nos comportamentos e princípios de jogo do modelo da equipa que eu estou a analisar, depois ter-se uma opinião sobre a primeira e segunda parte, e só numa terceira fase vou falar sobre os golos da partida. Começando de trás para a frente, a equipa de Nuno Espírito Santo, através da sua primeira fase de construção, era notório que Danilo, sendo o pivô defensivo, descia as suas linhas, colocando-se no meio dos dois centrais, Felipe e Marcano, para dar início à sua construção. De reparar que vou falando de várias situações do Futebol Clube do Porto com bola e ao mesmo tempo vou falando do corredor central e dos corredores laterais. Nesta imagem, nesta primeira fase de construção, tanto Maxi como Marcano não estavam muito subidos, ou seja, não estavam muito projetados, e de reparar que André era o jogador do Futebol Clube do Porto que jogava entre linhas, sempre à procura de um espaço. O Vitória defendia em 4-4-2 e era André que ia aparecer na primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, ia aparecer numa zona entre a linha mais avançada e a linha média do Vitória de Guimarães. Portanto, era uma primeira fase do Futebol Clube do Porto de construção que já estamos habituados a ver quando Danilo vem atrás para buscar jogo, em que os centrais abrem para dar os corredores a serem projetados pelos seus laterais, e depois era André naquele espaço mais central que pedia a bola, dava a linha de passes para iniciar a sua segunda fase. Quando a bola chegava à sua segunda fase, e falando nos corredores laterais, dando o exemplo do corredor mais à direita, e quando eu irei falar do corredor mais à direita, certamente os mesmos comportamentos e princípios de jogo se vão passar para o lado esquerdo. Ou seja, tudo o que acontece no corredor do lado direito, existem os mesmos comportamentos para o lado esquerdo. E então, dependendo da dinâmica do jogo, daquilo que o jogo pedia e da comunicação dos intervenientes do lado direito entre Maxi e Herrera, por vezes era Maxi que dava a largura ao jogo do Futebol Clube do Porto e Herrera procurava movimentos mais interiores para criar superioridade numérica no corredor central, para dar mais uma linha de passe
à equipa do Futebol Clube do Porto, ao portador da bola, e era Maxi que dava a largura e Herrera procurava jogo mais interior. De realçar que nesse lado um dos avançados era André Silva, e quando Herrera procurava movimentos interiores e Maxi não dava aquela profundidade necessária, era o avançado desse lado que depois fazia uma diagonal de dentro para fora, como podem ver, André Silva muito junto ao corredor direito. Falando novamente em André muito bem posicionado no corredor central, sempre à procura da bola, sempre a dar linhas de passe, sempre à procura do espaço para receber a bola e fazer o desequilíbrio na organização defensiva do Vitória de Guimarães. Por outro lado, quando não era Maxi que dava a largura e se projetava, era certamente Herrera que estava a funcionar no centro do terreno, mas era o jogador que depois dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto, mais à direita, e depois Maxi dava um apoio a Herrera. De reparar também, há uma grande mobilidade aqui na equipa do Futebol Clube do Porto, em que nesse mesmo corredor, quando Herrera está aberto, André Silva vai se envolver na jogada. Reparem que depois André está colocado no corredor mais central, e depois uns metros atrás está Brahimi muito bem dentro. Para quê? Para que quando o Porto quisesse mudar o corredor à bola, era depois Alex Telles que dava a profundidade do corredor contrário à bola. Mas de realçar que era Herrera certamente no lado direito que dava a largura ao ataque do Futebol Clube do Porto. Em relação ao lado esquerdo, era exatamente igual, ou era Alex Telles que dava a largura ao corredor, ou era Brahimi que dava a largura ao corredor, dependendo da dinâmica e também da sua comunicação. Depois o Futebol Clube do Porto tinha uma mobilidade na frente de ataque, mas a mobilidade era com movimentos de dentro para fora através dos seus avançados. Normalmente as equipas, quando jogam com dois avançados, um deles, posso citar por exemplo o caso do Benfica ou do Sporting, que também jogam com dois avançados, esmagadora maioria é um dos avançados desce para vir buscar jogo e o outro fica mais fixo. O Futebol Clube do Porto faz um processo diferente. O Futebol Clube do Porto por vezes também faz descer, mas não é esse o sentido e o comportamento que eles transportam para dentro de campo. É que o Futebol Clube do Porto faz movimentos de dentro para fora. Em vez de recuarem para vir buscar jogo, não, eles dão a largura. De um lado Soares, do lado direito, e do lado esquerdo era André Silva, em momentos em que o médio interior barra extremo, quando Brahimi joga dentro, Alex Telles tem bola, é depois o avançado desse lado que vai dar a largura, neste caso Soares. Brahimi procura movimentos interiores e é Soares que depois vai aparecer encostado à linha mais à esquerda, e Brahimi muito bem no corredor central, não digo em cunha com André Silva, mas o Futebol do Porto marca presença com dois jogadores no setor mais avançado. E neste caso André era o jogador que, quando não encontrava espaço entre linhas, era o jogador que recuava para depois receber a bola e dar início à organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, era um Porto com bola. Eu já falei na posição e na situação de André, já falei nos dois avançados que, dependendo do lugar onde está a bola, é o avançado que faz a abertura e dá a largura ao seu corredor, como também já falei nos corredores laterais, ou o lateral dá a largura, ou é o médio interior que dá essa largura, e outros jogadores procuram movimentos mais interiores. Era um Porto com bola, um Porto seguro, um Porto à imagem daquilo que nos está a dar em relação aos jogos passados. O Porto está em crescendo ainda, é uma equipa que se sente segura com bola. E depois reparei que está a ser trabalhada em relação aos últimos jogos a forma de como o Porto defende sem bola.
e aquele comportamento que é tão difícil para os treinadores, que é a transição defensiva, o momento em que a equipa perde a bola até ao momento de a recuperar. São uns segundos em que nós chamamos a transição defensiva. Eu trouxe-vos uma imagem, eu não posso trazer vídeos para o canal, não posso trazer imagens corridas, porque quem tem os direitos de autor é a Sport TV, e eu não posso colocar no meu canal imagens em vídeo, porque senão vou sofrer consequências. Há um momento em que Herrera, o Porto tinha a bola, o Porto estava seguro, e há um momento em que Herrera perde essa bola, e depois trouxe-vos uma imagem para captar a transição defensiva do Futebol Clube do Porto. Nesta imagem, André, quando perde a bola no corredor central, o Vitória, na sua transição ofensiva, que é quando rouba a bola ao Futebol Clube do Porto, inicia o seu primeiro passe para o corredor central. Aqui temos um grande desequilíbrio da equipa do Futebol Clube do Porto no corredor central, e que depois conseguimos ver que tanto Herrera, Brahimi e André são três jogadores atrás da linha da bola no momento da transição defensiva. Danilo depois vai fazer a pressão ao portador da bola, porque é o jogador mais próximo da bola. Reparem que Maxi Pereira está a recuar no terreno, porque a bola estava no corredor central, mas mais perto da direita, e Maxi estava a dar o apoio, mas no momento da perda de bola, Maxi depois recua. Temos três jogadores atrás da linha da bola, Brahimi, André e Herrera, a pressão de Danilo, e aqui está o momento-chave do Futebol Clube do Porto. É que quando a bola está do lado direito, Alex Telles está fechado. E isto é o grande trunfo da equipa de Nuno Espírito Santo, ao qual eu concordo enquanto treinador de futebol. O lateral contrário à bola tem que estar fechado dentro. Porquê? Porque se estiver projetado, os dois centrais ficam muito expostos. E então costuma-se dizer que o primeiro homem é o homem da marcação, o segundo homem é o homem da cobertura e o terceiro homem é o homem do equilíbrio. E é Alex Telles que vai fazer o equilíbrio numa transição defensiva do Futebol Clube do Porto. E eu quis trazer esta imagem para vos mostrar a importância dos laterais neste futebol moderno, em que quando a bola está no lado direito, por exemplo, o lateral esquerdo tem que estar fechado dentro e não pode estar exposto, não pode estar a dar verticalidade, profundidade, estar aberto no seu corredor. Porquê? Porque depois o corredor central vai ficar desprotegido. Portanto, trouxe-vos uma imagem sobre a transição do Futebol Clube do Porto, que, na minha opinião, a organização depois, a organização defensiva, é o ponto mais forte desta equipa de Nuno Espírito Santo. O Porto sem bola também defendia com 4-4-2, ou seja, era Brahimi e Herrera que desciam nos seus corredores para formar uma linha de 4 com André, Danilo e depois Herrera, Brahimi. Na frente, Soares e André Silva eram os jogadores mais avançados do Futebol do Porto e que depois basculavam certamente no sentido da bola, pressionando o portador da bola que estivesse mais próximo. O Porto depois, sem bola, curioso, trouxe-vos uma imagem da segunda parte em que o Futebol do Porto já estava a ganhar por 1-0 e Nuno Espírito Santo não altera os seus comportamentos, não altera o seu modelo de jogo, e o Porto, estando a ganhar por 1-0, ainda consegue pressionar muito alto a equipa do Vitória de Guimarães, dificultando a primeira fase do Vitória, como vocês podem ver nesta imagem em que a bola estava no corredor mais à direita. A bola vem para um dos centrais, Herrera faz imediatamente a pressão ao portador da bola, André Silva está muito subido, Soares está na zona do pivô defensivo do Vitória, mas também a subir as suas linhas, Brahimi mais dentro e André e Danilo já também dentro do meio campo do Vitória de Guimarães. Portanto, era um Porto que, mesmo a ganhar por 1-0, era um Porto pressionante, era um Porto a querer ter bola e era um Porto que queria rapidamente matar o jogo, fazendo o seu segundo golo. Uma primeira parte muito equilibrada, se não estou em erro, há 50% de posse de bola dividida para
para o Vitória e para o Futebol Clube do Porto. Acho que houve um equilíbrio também na posse de bola, uma primeira parte equilibrada, com o lance muito oportuno do Futebol Clube do Porto quando marcou o golo, e depois uma segunda parte já muito partida, no Espírito Santo, e vou já falar também na alteração na estrutura tática, exatamente igual àquilo que fez frente ao Sporting, e então o Futebol Clube do Porto, aos 35 minutos, há o golo de Soares, há um passe de André Silva, não creio que seja um passe, André Silva acho que tentou rematar a baliza e falhou, a bola vai sobrar para Soares, que está em jogo, não está em fora de jogo, está perfeitamente em jogo, que é muito oportuno este avançado fazendo o golo do Futebol Clube do Porto. O Porto chega ao intervalo a ganhar por 1-0, há uma certa justiça, porque na minha opinião o Porto foi superior à equipa do Vitória. Individualmente, coletivamente, o Porto é mais forte do que a equipa do Vitória. Sai ao intervalo a ganhar por 1-0. Depois o jogo começou, a segunda parte, o Porto continuava à procura do seu segundo golo, o Vitória, através de puros contra-ataques, também ameaçava a baliza do Futebol Clube do Porto. Aos 64 minutos foi aqui que no Espírito Santo, ao tirar André Silva e colocar Corona, altera a estrutura, mete mais um jogador do meio campo, ao exemplo do jogo frente ao Sporting. O Porto passa para um 4-3-3, em que Danilo fica na sua posição natural, e à frente de Danilo tiveram Herrera mais à direita, André mais à esquerda, e na frente dois jogadores bem abertos, Brahimi na esquerda, Corona na direita, e no meio Soares. De realçar que o jogo foi avançando e o triângulo depois foi-se alterando. Porquê? Porque a base do triângulo ficou com André e Danilo. André já não subia tanto no terreno, e depois Herrera é que atuava à frente desses dois médios do Futebol Clube do Porto. Aos 73 minutos sai Brahimi e entra Jota. Diogo Jota foi também atuar para o lado esquerdo, e depois aos 82 sai André e entra Oliver. Aos 84 minutos, a arrancada que já todos nós conhecemos do poder físico, da velocidade de Diogo Jota, faz um grande remate à baliza e consegue matar o jogo. Assistência de Alex Telles, e Diogo Jota marca o segundo golo do Futebol Clube do Porto, numa vitória não tanto tranquila, mas uma vitória perfeitamente normal para a equipa de Nuno Espírito Santo. Reduz a margem para o líder Benfica, o Futebol Clube do Porto está na luta, o Futebol Clube do Porto está bem no campeonato. A equipa com e sem bola é uma equipa saudável, e da minha parte fica aqui mais um registro, mais uma análise, desta vez ao Futebol Clube do Porto de Nuno Espírito Santo. Muito obrigado pelo vosso apoio, subscrevam o canal quem não é inscrito no canal, grande like para dar o apoio aqui ao canal Joga Simples. Da minha parte, muito obrigado, e vemo-nos no próximo vídeo.